Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, o capítulo 2. Hebreus, o capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 5 até o final do capítulo. Hebreus, capítulo 2, de 5 até o final. Encontraram? Tem Hebreus na sua Bíblia? Tem? Que bom. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. O contexto é Deus, no versículo 4, que Deus trabalhou e agora não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é a pessoa de Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, que é Jesus. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda aqui, eis aqui estou eu e os filhos de Deus que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que Deus nos abençoe. Hoje é dia de Santa Ceia. E como dia de Santa Ceia, nós vamos celebrar o que desde o princípio, quando Jesus Cristo se despedia dos seus discípulos, foi instituído. E nós vamos celebrar olhando para a revelação bíblica e nos lembrando do trabalho que Deus teve que executar para que nós fôssemos salvos. Salvos de quê? Do que nós somos salvos? A Bíblia nos mostra com toda a clareza que nós somos salvos de nós mesmos.
e do pecado contra Deus e da rebeldia contra Deus que nós temos no coração, e da sentença que pesa sobre os nossos ombros por conta do pecado cometido desde o princípio. Não é? Por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, a todos os seres humanos. Nós morremos por causa da sentença que não se revoga. Então a salvação de uma pessoa principia na limpeza interior dela e é concluída a partir da promessa de ressurreição do corpo. Nós não podemos admitir biblicamente a ideia de que a gente reencarna. Nós não somos uma vida com muitos corpos no decorrer da existência do planeta. A Bíblia não nos autoriza a pensar nisto. Pelo contrário, o próprio autor dos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, diz que nós morremos uma vez só. E depois disso, nós temos o juízo pela frente. Então, tudo quanto a gente tem que decidir é em vida. Não vale aquela doutrina em que a gente pode interceder por uma pessoa que já partiu para ver se ela é tirada do lugar onde ela está para ser aprovada por Deus depois. É em vida que cada um de nós tem que resolver esta situação. Mas o autor aos Hebreus está enfrentando de frente mesmo um problema que está acontecendo com a congregação para a qual ele escreve. Qual é a dificuldade? As pessoas vítimas de perseguição, vítimas de situações conflitantes, estão querendo voltar à prática do judaísmo que elas aprenderam. E na prática do judaísmo que elas aprenderam, Deus é um só. Deus não tem uma, duas ou três pessoas. Deus é uma pessoa só. E ao mesmo tempo que Deus é uma pessoa só, esse Messias que se faz de Messias, que se chama Jesus Cristo, é uma fraude. Até hoje, os judeus aguardam um Messias que não é o Cristo, o Jesus Cristo que nós conhecemos do Novo Testamento. Até hoje, eles não conseguem enxergar. Quando Paulo fala a respeito do que acontece com eles, ele diz que eles têm como que um véu diante de si e eles não conseguem admitir a ideia de que Deus seja um ser em essência que subsiste em três pessoas diferentes. E o argumento todo do escritor aos Hebreus é no sentido de demonstrar que Jesus é tão Deus quanto o Deus que os judeus conhecem. E nesse sentido, então, ele trabalhou no capítulo 1 falando coisas muito grandes que nós como crentes precisamos admitir, assimilar e conservar no nosso coração o tempo todo. Primeira afirmação que ele fez aqui, na sua argumentação a respeito da divindade do Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quando João escreveu o Evangelho, ele narra uma situação em que um dos discípulos diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para ele assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Diante das autoridades,
Jesus Cristo disse assim: eu e o Pai somos um. O que significa exatamente isto? Significa que o autor aos Hebreus está aqui declarando com todas as letras que se Jesus Cristo é a expressão exata, quem é matemático aqui vai entender o que é exato. O que é exato? Exato é o que se encaixa completamente em todas as situações, em todos os ângulos possíveis, em todos, ele se encaixa. Simplesmente tira uma pessoa e põe outra pessoa no lugar, é a mesma coisa. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, e assim ele declarou aos seus leitores que Jesus Cristo, por ser de origem divina, é maior do que qualquer criatura que há, que Deus tenha feito com as suas próprias mãos e por sua própria iniciativa. E é o escritor aos Hebreus que trata desta superioridade do Jesus divino em relação a anjos. E quando ele fala de anjos, naturalmente nós temos que pensar que anjos são seres que ele aqui identificou como espíritos ministradores. Anjos são criaturas que estão aqui presentes no templo. Nós não os vemos, mas eles estão onde o Senhor os manda. E eles trabalham, segundo o que diz nos Hebreus, eles são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Nós precisamos, então, mais do que tentar imaginar como é que isso funciona, crer no fato de que nós estamos sendo auxiliados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, mas por toda a hoste angelical que serve o Senhor. E nós estamos, então, crescendo neste mundo de Deus, neste mundo espiritual de Deus, que faz com que, do jeito que a gente leu no começo do culto, vocês lembram? Muita gente de toda a tribo, língua, povo, nação, ali, e os anjos ladeando o trono do Senhor. Quer dizer, haverá uma convivência, haverá sempre uma convivência desses seres espirituais com nós humanos. Entretanto, quando as pessoas disseram assim: olha, Jesus pode ser uma pessoa muito boa, ungida, Jesus Cristo pode ser uma pessoa assim muito alta, né? Uma pessoa de muitas luzes, como se diz na sociedade. O autor está dizendo: não, ele é a expressão exata do ser de Deus, e todas as criaturas que Deus criou devem adorá-lo. Então, queridos irmãos, os anjos de Deus o adoram. Os anjos de Satanás o detestam. Mas o autor entra no capítulo 2, então, dizendo o seguinte: olha, toda vez que os profetas, toda vez que os heróis da fé do passado receberam visões, receberam instruções, receberam lições que vinham da parte de Deus, os anjos contribuíram para isso. Você pode lembrar de Gideão, por exemplo. Gideão testemunhou um anjo conversando com ele. Jacó lutou com um anjo. Mas o que eles são? Eles são emissários do Senhor, eles andam sob as ordens do Senhor, a favor do povo do Senhor. Só que eles, então, ao revelarem a palavra do Senhor para estes heróis da fé, na verdade,
o autor está então pensando assim: se foi muito séria a palavra dos anjos para aquelas pessoas, como é que nós vamos trabalhar a ideia de Jesus Cristo falando conosco pessoalmente? É muito mais sério, é muito mais grandioso, é muito mais poderoso o Senhor Jesus Cristo falando conosco. Mas aí, ele poderia ser um ser extraterrestre, concordam? Então, o escritor aos Hebreus vai dizer, mas tem um outro lado de Jesus, que é o lado da sua humanidade, que é o lado da sua passagem, vamos dizer assim, pela terra, encarnado. No tempo de João alertou os crentes dizendo: se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esta pessoa não é de Deus. É necessário que o crente entenda que Jesus Cristo veio de Deus para ser um ser humano integral. Nós sabemos disso, é verdade, mas nós precisamos agora meditar, porque nós vamos entender, nós vamos pensar no fato de que esta cerimônia só tem sentido porque Jesus Cristo foi humano. Só tem sentido porque ele se identificou conosco e morreu no nosso lugar. Então, eu vejo alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar com os irmãos. Olhem para o seu texto aí e vejam as coisas que aconteceram no fórum de Deus, no fórum da divindade, lá no céu, lá onde tudo começou, lá no plano redentor, lá no ambiente de santidade onde Deus está. Primeira coisa que eu vejo aqui, e está fora da ordem do texto, mas eu queria pensar com vocês o seguinte, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O que o texto me diz? O texto me fala de que Deus Pai, para que a missão redentiva tivesse sucesso, fez Jesus Cristo um ser humano identificado com o ser humano pecador. Vocês sabem que anjos, uma vez criados, não morrem, mas seres humanos morrem. Embora o seu interior seja tão eterno quanto os anjos, a vida dos anjos é infinita, do início da criação até o fim. Mas nós cessamos de alguma maneira com a nossa morte. Pois é, Jesus Cristo foi enquadrado nessa situação. Ele foi colocado nesta terra para morrer. E não foi morte de qualquer jeito. Ele não teria que morrer, vamos dizer assim, pisoteado pela multidão que o assediava. Ele não seria apedrejado por causa de algum escândalo. Ele não seria morto à espada numa batalha ou numa tentativa de uma insurreição contra Roma. Ele não seria visto sob essa perspectiva. Jesus Cristo teria que ir para o pior tipo de morte que havia na época, que era uma execução em madeiro, porque estava dito no Antigo Testamento que uma pessoa que é colocada no madeiro, seja numa árvore, seja numa cruz, seja em qualquer coisa, qualquer pessoa morta no madeiro
é sinal da maldição de Deus. Dureza. Jesus Cristo veio para este momento. E ele veio para este momento por conta do fato de que lá atrás, quando Adão e Eva caíram, Deus disse para a serpente: a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. E quando nós olhamos para esse conjunto de coisas, naturalmente nós temos que pensar que Jesus Cristo veio para sofrer, não veio para ser popular, não veio para mostrar que podia mandar no vento, podia mandar nas ondas, não veio para mostrar que podia ressuscitar pessoas. Ele veio para vencer o diabo, vencer o pecado e arrancar dos salvos a condenação que havia sobre eles. Uma missão que só ele mesmo poderia assumir. E olhando para isto, queridos irmãos, nós observamos uma coisa muito interessante no versículo 10, porque Hebreus é a única expressão dessa natureza. Eu não conheço outra expressão no Novo Testamento que mostre isso, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, estamos falando da pessoa de Deus, o Criador de todas as coisas, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Como é que é? Jesus Cristo tem o mérito de ser a única pessoa capacitada no universo inteiro para morrer por pecadores, porque ele não pecou. Mas também Jesus Cristo não está completo, vamos dizer assim. Ele é completo, claro que ele é completo, mas a obra dele não está completa enquanto Jesus Cristo não é humilhado e depois honrado. Na teologia, a gente estuda o fato de que existe um pacto de Deus com o seu Filho, no sentido de que Deus propõe ao seu Filho esta humilhação e em troca o glorifica, porque ele tem mérito. Nós não temos mérito, nós só temos graça. Se Deus não tratar conosco com graça, não vai ter jeito, porque nós não temos remédio, nós estamos perdidos. Mas o texto nos mostra então que com o exercício da missão de Jesus, será que vocês estão me acompanhando? Com o exercício da missão de Jesus, ele foi aperfeiçoado. Ele ficou inteiramente completo. Em que sentido? Ele já era completo, mas em que sentido? No sentido de que executou toda a sua obra destinada a nos redimir. E Deus se sentiu satisfeito com isto. Então Deus tem grande alegria na pessoa do seu Filho, porque Isaías disse assim: ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. O que significa isso?
O Senhor teve prazer no sofrimento do seu filho? Claro que não. Mas o Senhor se sentiu totalmente satisfeito quando Jesus Cristo foi até a última gota de sangue na cruz. Rendeu o Espírito, porque aí Deus pôde sim determinar a destruição do diabo e permitir que nós fôssemos alcançados pelo perdão. Então, eu vejo aqui esta coisa de Jesus Cristo ter sido humilhado, ter sido feito menor que os anjos por causa do sofrimento da morte, mas foi aperfeiçoado justamente pelos sofrimentos. E ele provou a morte por todo homem pela graça de Deus. É por isso que a gente celebra. Porque se a gente tivesse que pleitear alguma coisa diante de Deus, a gente não teria como fazer. Mas hoje a gente pode chegar e dizer: Senhor, o corpo do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo foram utilizados pelo Senhor para que eu tivesse vida e vida em abundância. A segunda coisa que eu vejo aqui, especialmente no versículo 8, é que Deus, em troca dessa humilhação, Deus colocou todas as coisas sujeitas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Quem é o seu Jesus? Como é que você entende o Senhor Jesus? Aquele Jesus que fica no crucifixo, choroso, lamentado, sangrando? Ou é o Jesus Cristo que agora, depois de ter sofrido a humilhação e morrido por nós, paga o preço da nossa fraqueza, ele agora está com tudo sujeito aos seus pés, tudo debaixo dos seus pés. O que indica isso? Não existe nenhuma pessoa com mais autoridade no céu ou na terra do que Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, diz que Jesus Cristo hoje é o Rei. Ele reina sobre o seu povo. E Deus está colocando um a um os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés. E Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, quando todos ressurgirão. E Paulo conclui dizendo o seguinte, que quando Jesus Cristo tiver o controle, inclusive sobre a morte, então ele vai entregar o reino para o Pai, a fim de que o Pai seja tudo em todos. Então a visão que nós temos que ter hoje de Jesus Cristo é de um advogado, sim, de acordo com João, é um advogado junto ao Pai. Temos que ter a figura dele como Redentor, mas não mais como o Cristo sofredor. Não mais como o Cristo que foi machucado pelos seres humanos, mas sim o Cristo vencedor, o Cristo que é o resgatador, o Cristo poderoso, o Cristo que governa todas as coisas, que governa o nosso caminho hoje, que governa as nossas relações hoje, que governa as nossas competências hoje. O cristão é cristocêntrico. Porque Cristo está no trono do seu coração e Cristo deve ser adorado como o seu Deus pessoal. A gente tem a mania de se dirigir muito a Deus porque Jesus Cristo disse assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. Mas se lembrem, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, quem vai fazer? É o Pai?
eu o farei. Se me pedirdes alguma coisa, eu farei. Porque Jesus Cristo é o nosso Rei. É a pessoa que nós não devemos abusar do nome. Se lá na lei do passado dizia assim, não tomarás o meu nome em vão, eu não posso tomar o nome de Jesus Cristo de jeito nenhum em vão. Eu não posso ridicularizar com o nome dele, eu não posso usá-lo em piadas. Eu não posso fazer nada com esse nome, porque esse nome é sagrado. É o nome de Deus. Eu vejo mais uma coisa aqui. Vejo no versículo 11, a ideia de que agora Jesus Cristo é identificado aqui como aquele que santifica. O texto diz, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. E eu queria ficar pensando aqui, como é que uma pessoa tão importante como o Filho de Deus, que exerce o reinado sobre todas as coisas, depois de ter sofrido e sido aperfeiçoado, como é que ele me trata? Como é que ele me olha? Ele diz, você é minha irmã, e eu não tenho vergonha de você. Ele te diz, eu sou teu irmão, e eu não tenho vergonha de você. Pelo contrário, eu vou declarar a você todas as coisas do Pai. Eu quero estar numa comunicação com você de santidade, porque eu sou o que santifico as pessoas. Eu vim de Deus e os salvos vieram de Deus. Então eu quero santificar todos aqueles que vieram de Deus. Uma vez, Jesus Cristo foi muito duro com as pessoas, ele sempre foi muito franco, né? E ele disse assim, ninguém vem a mim se o Pai não me der. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Pois é, o Pai te deu para Jesus. O Pai te deu para o Rei dos Reis. E o Rei dos Reis olha para você e diz, meu irmão, minha irmã, eu quero te declarar tudo a respeito do Pai. Eu quero te declarar tudo a respeito do que existe na grandeza de Deus. Eu quero fazer de você uma pessoa uma comigo. Quando Jesus orou, e a gente já conversou sobre isso em João 17, ele disse assim, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Então a ideia que me passa este texto de Hebreus mostra que Deus agradou-se do sacrifício de Jesus Cristo, fazendo-o menor do que os anjos, mas o exaltando e coroando de glória e de honra. Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, de maneira que nós podemos ter a segurança de que o nosso Rei governa todas as coisas e está consumando a história, e nós vamos ver o Senhor voltar e manifestar a sua glória para todas as pessoas, de modo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Mas agora nós estamos vendo que o Senhor tem uma relação muito afetuosa e espiritual com todos os filhos de Deus. De maneira que Ele deseja, sim, compartilhar a grandeza de Deus conosco. E não tem vergonha de se relacionar conosco desta maneira. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus é um de nós. Jesus é um de nós. A quarta coisa que eu vejo aqui está nos versos 14 e 15, quando o autor aos Hebreus diz que os filhos, do mesmo jeito que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus também participou. E aí sim, ele diz para que Jesus participou desta comunidade de carne e sangue, quer dizer, da nossa natureza humana. O texto diz que ele participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem trabalha muito a ideia de liberdade é o apóstolo Paulo. Eu acho que a gente não tem noção do livramento que o Senhor proporcionou. Porque a gente se vê escravizado constantemente pelos nossos erros. A gente é reincidente nos nossos erros. Constantemente a gente volta a eles. Isto talvez seja uma falta de apropriação desta palavra que Hebreus está nos dando aqui. Nenhum crente deve ter medo de morrer. Mas esse não é o ponto. Nenhum crente deve ter medo de ser condenado à morte. Morte eterna. Cada crente precisa confiar que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para libertá-lo da condenação eterna e da morte eterna. Morrer, a gente vai mesmo. Aliás, a gente nasce morrendo, né? Porque nada mais, o desenvolvimento humano nada mais é do que o envelhecimento do ser humano. Não é? Por enquanto, esse bebezinho, Lucas, é 0 quilômetro. Mas daqui um pouquinho ele está bem rodado. E vai chegar um momento que o motor vai fundir. Se o escritor de Eclesiastes fosse criado na indústria automobilística, ele diria isso, né? Não é? Ele diria algo mais ou menos assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias de manutenção constante, de motor fundido. Ele diria algo mais ou menos assim, não é verdade? Porque de fato nós envelhecemos, mas ninguém tenha medo disso, ninguém tenha medo de enfrentar a velhice, ninguém tenha medo de enfrentar a própria morte física, porque Jesus Cristo veio para libertar as pessoas da escravidão do medo da morte. Jesus Cristo veio dar para as pessoas a convicção de que, mesmo falecendo, nós temos uma casa no céu. O apóstolo Paulo dizia isso, né? Ele comparava o corpo dele a tabernáculo, a barraca. E ele dizia, mesmo que esta casa se desfaça, nós temos uma casa no céu que não se desfaz. Nós temos o corpo glorificado que vai vir
na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu olho para esta passagem, eu vejo que esta libertação enseja para cada um de nós uma nova proposição de vida. É claro que a gente tem que fazer regime, é claro que a gente tem que se proteger do diabetes, é claro que a gente tem que se proteger da hipertensão, é claro que a gente pode usar a medicina para tratar de doenças autoimunes. Mas o crente precisa se lembrar de que agora ele é do Senhor. E qualquer coisa que aconteça, o Senhor o acolherá. Eu fico pensando no Lázaro de Lucas 16. Que futuro tinha esse homem? Era um pobre, vivia da esmola, era provavelmente muito doente e falece. E o que o texto nos diz é que quando ele fecha os olhos aqui, ele é recolhido, ele é acolhido pelos santos anjos de Deus que o levam para o lugar de repouso. Onde está Abraão? E você precisa ter essa convicção. Se Deus mandar você fechar os olhos hoje, cortar a sua respiração, não adianta remédio para o coração, não adianta remédio para nada, porque a morte vence. No instante seguinte, os anjos do Senhor estão trabalhando. E você não precisa ter medo. O apóstolo Paulo dizia: estar com Cristo é infinitamente melhor. E por último, meus irmãos, uma palavra que está no verso 8, a segunda parte do versículo 8, ele diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então o crente pode dizer assim: mas tudo isso aí que você está falando não é vazio? Olha a situação do mundo, olha o caos que estão as coisas. Não se mova da sua fé. Não se mova da sua fé. Por quê? O próprio autor já nos disse que Jesus está exaltado de glória e de honra, verso 7 e verso 9, e ele está atuando como sumo sacerdote. E aqui, no final, no verso 18, ele socorre você. Ainda que a gente não veja hoje Jesus Cristo reinando inteiramente com vara de ferro sobre as nações, nós não podemos abrir mão desta ideia de que ele está coroado de glória e de honra, porque foi feito isso por Deus, e naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se ele não tem problema de te chamar de irmão, de irmã, de declarar as coisas de Deus para você, ele também ocupa um outro lado da sua vida, que é quando você está sofrendo perseguição, quando você está sendo maltratado por ser um crente, uma crente. Ele te diz como é. Ele te segura na mão. Ele cuida de você. Basta você olhar o que ele sofreu de tentação.
Ele foi tentado diretamente pelo diabo. Ele foi tentado diretamente pelas autoridades da Judéia, da Palestina, da Galileia. Ele foi tentado pelas pessoas. Ele ouviu, na cruz ele ouviu: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Ele foi tentado em todo tipo de assédio que uma pessoa pode ter. E ele venceu todas as tentações e ele pode te ajudar. Então, nós vamos celebrar a ceia agora, não vamos? O que nós temos que lembrar? Deus o feriu, mas Deus o exaltou. Deus nos santifica por meio dele. E ele, como sumo sacerdote, nos socorre. E nós não podemos abrir mão disto, em nenhum momento. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.